Olá, hoje nós estamos iniciando mais um estudo sobre mais um dos livros da Bíblia Sagrada. Nesse modelo em que nós nos propomos durante esse ano de fazer breves exposições sobre cada um dos livros, dessa forma como em um piscar de olhos. Assim nós conseguimos ler a Bíblia toda em um ano, assim esperamos, e ter um panorama, ter ferramentas para entendermos melhor o texto que estamos lendo dessa forma rápida, desta forma dinâmica, como em um piscar de olhos. E hoje nós seguimos então a exposição nos profetas menores, que, como já foi dito, são chamados de profetas menores pelo tamanho dos seus escritos e não pelo tamanho de sua importância, porque, como vamos ver, temos hoje mais um profeta grande em importância, que é o profeta Amós. Amós, então, é um pastor e produtor de figos, como nós vemos logo no início daquilo que ele escreve ali em Amós, no capítulo 1, versículo 1. Ele começa a nos dar uma descrição básica, né? E vemos então que ele é um pastor, um produtor de figos, e ele é ali da vila de Tecoa, que ficava a cerca de 16 quilômetros ao sul de Jerusalém. Mais para frente, inclusive, ele vai fazer uma negação de que, ao dizerem que ele fazia parte de um grupo de profetas, né, dizer que ele é um profeta, ele vai negar isso dizendo que ele não é um profeta, mas apenas um pastor. E isso justamente distancia ele das instituições formais. Nós já vimos que existiam grupos de profetas ou escolas de profetas na época do Antigo Testamento. E Amós, então, aqui não tem nenhuma linhagem, não tem nenhuma associação com essas instituições proféticas, mas ele é chamado por Deus lá de onde ele está, no campo, naquilo que ele está fazendo. E isso justamente coloca ele distante dessas instituições, tirando qualquer possibilidade da sua mensagem ser enviesada ou da sua mensagem ter algum tipo de comprometimento com as instituições, as quais ele também vai criticar, né, através das suas profecias mais para frente. Então, nós temos estimativas, né, dos historiadores de que o período da sua mensagem tenha sido ali em 760 a 750 a.C., né? Essa margem ali não é possível ter muito mais precisão do que isso, mas ele estaria situado ali nesse período, durante os reinos de Uzias e Jeroboão, né? E ele profetiza, então, em Israel, neste período histórico, né? E em que nós temos, então, Judá e Israel, né? Os reinos divididos, e isso acontece, então, antes da queda do reino de Israel. Amós está ali profetizando. E durante este período nós vemos que os reinos, ambos os reinos de Judá quanto de Israel, estão prósperos, né? Eles estão politicamente e economicamente prósperos, estão funcionando, né? E, no entanto, nós vemos que o profeta Amós, né, como a função de profeta, ele enxerga além daquilo que está acontecendo. Ele enxerga
além de simplesmente prosperidade externa, prosperidade aparente. Ele vê aquilo que está por trás de tudo isso. E o que ele vê é uma decadência religiosa, moral e social naquele povo, no povo de Israel. E, inclusive, ele traz alguma mensagem, uma forma de dizer de que o povo está maduro, né? Que as nações estão maduras para o juízo divino. Então ele traz essa metáfora, né, de como de frutas maduras que estão prontas então para receber o juízo. Nós vemos esta figura principalmente no capítulo 8 de Amós. Então, para a gente ter um panorama, um esboço a respeito do livro de Amós, nós temos aqui essa divisão, né, em tipos de oráculo que ele traz, né, tipos de profecias que ele traz. E primeiro nós temos então aqui no primeiro capítulo, versículos 1 e 2, nós temos uma introdução, né, ele falando quem é ele, né, quem é Amós. Nós temos em seguida o que é chamado de oráculos contra as nações, e aí nós vamos vendo o profeta falando sobre cada uma dessas nações e sobre os pecados delas. Então temos lá Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon, Moabe, Judá e, por fim, Israel. Então nós vemos esse caminho que o profeta vai trazendo na sua narrativa, falando sobre as outras nações até chegar a Judá e, por fim, Israel. Lembrando que Amós está situado em Israel. Ele profetiza principalmente sobre Israel e contra Israel. Em seguida, então, nós vemos esses oráculos contra Israel se aprofundando, né? Vemos ali que a partir do capítulo 3, né, na nossa divisão aqui, ele falando diretamente contra Israel e vai até então o capítulo 6, nessa divisão proposta aqui. Em seguida, então, nesse o que seria o quarto ponto aqui, nós temos as visões de julgamento que Amós traz, né? Então, a primeira visão sobre uma praga de gafanhotos, a segunda visão sobre o fogo devorador, visão número 3, o prumo do Senhor, e aí ali temos um interlúdio histórico, né? Uma passagem que nós vemos um falso profeta, né, Amazias, desafiando Amós, né, e ele manda uma mensagem ao rei de Israel dizendo que Amós está contra ele, né, está planejando algo contra o rei de Israel, e ele vai fazer então essa espécie de complô, de estratégia contra Amós. Em seguida nós temos então a visão, né, do cesto de frutas maduras. Temos uma interjeição profética, né? Enfim, chegando ali em oráculos de julgamento. Por fim, temos a quinta visão, né, o Senhor junto ao altar, né, uma visão gloriosa que Amós tem a respeito do Senhor. E, por fim, uma exposição teológica sobre a soberania de Deus e a restauração de Israel, e este fim, né, este final do livro de Amós é maravilhoso e termina exaltando, termina glorificando quem é Deus, o seu poder, a sua soberania sobre tudo e sobre todos. Então, falando sobre o propósito e a mensagem de Amós, nós vemos que esses 4 pontos principais que Amós traz a respeito de apostasia religiosa, ali principalmente no capítulo 2, versículo 12, fica bem claro. A decadência moral e social do povo, capítulo 3, versículo 10. A corrupção política, né, e
Isso nós vemos ali principalmente falando dos juízes, né? Mas iremos ver mais à frente. E, por fim, Amós anuncia o fim de Israel, né? Dentro da ideia do propósito e da mensagem de Amós. Então, ele anuncia o juízo de Deus, ele anuncia a destruição do reino de Israel, né? Então, entrando um pouco mais em cada uma dessas mensagens, né? Essas 4 mensagens de Amós, nós temos ali a primeira mensagem, no capítulo 2, entre versículos 6 e 16. Nós temos então Amós denunciando o pecado de Israel, e ele prevê então o desastre nacional, ele prevê um desastre sobre toda a nação de Israel, com o propósito então de lembrar o povo das consequências da desobediência à aliança. E é interessante que nós vemos aqui nos profetas, né, não apenas em Amós, mas nós vemos o Senhor trazendo juízo sobre o seu povo. Nós falamos já em outras partes dessa série a soberania que o Senhor tem sobre todos os povos e sobre como Ele traz juízo para ensinar o seu povo. E nós vemos claramente aqui em Amós que antes do Senhor trazer esse juízo, Ele alerta o seu povo, Ele fala com o seu povo, Ele traz mensagem de arrependimento, Ele denuncia o pecado do povo para o povo saber exatamente o que eles estão fazendo de errado. E aqui fica claro em Amós, como nós vemos no capítulo 4, versículo 6, dizendo assim, né, o Senhor dizendo através de Amós: fui eu mesmo quem deu a vocês estômagos vazios em cada cidade e falta de alimentos em todo lugar, e ainda assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Então nós temos aqui ações de Deus para trazer arrependimento, ações de Deus para que o povo entendesse que eles estavam errados e que eles deveriam se arrepender. Mas mesmo assim, o povo não se arrependia, o povo não queria se voltar ao Senhor. E nós vemos que essa dureza de coração fica clara também quando o profeta repetidamente usa a expressão por 3 transgressões e ainda mais por 4. Nós vamos ver ao longo de Amós ali, em vários lugares, o uso desse estilo literário, né? Por 3 transgressões e ainda mais por 4. Então ele traz ali 3 mais uma, né? Seguindo esse padrão, mostrando que o povo não apenas pecava contra o Senhor, ou o povo não apenas pecou contra o Senhor, mas ele continuava no pecado. Ações contínuas e repetidas, que é o que Amós está expressando através desse estilo literário. Dessa forma, então, Amós também traz que o juízo de Deus é irrevogável. O juízo de Deus virá e é um juízo justo, porque o povo não se arrepende. É um juízo justo porque o povo continua na prática do pecado. E aqui nós temos exemplo, né, dessa primeira mensagem, que está ali no capítulo 2, e faremos a leitura então do versículo 6 ao 8, e diz então a passagem: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Vendem por prata o justo e por um par de sandálias o pobre. Pisam sobre a cabeça dos necessitados como pisam no pó da terra, e negam justiça ao oprimido. Pai e filho possuem a mesma mulher, e assim profanam o meu santo nome. Inclinam-se ao lado de todo altar com roupas tomadas como penhor. No templo do seu Deus bebem vinho recebido como multa. Então nós temos, né, essa linguagem de Amós mostrando porque Israel está na prática contínua do pecado. O juízo não será revogado por Deus. A segunda mensagem, então, que Amós traz é evidenciada ali no capítulo 3, a partir do capítulo 3 até o capítulo 6, no versículo 14, nós temos Amós condenando atos específicos
de injustiça social e hipocrisia religiosa. Então nós temos ali a grande parte, né, do livro de Amós, é um livro curto, né, até por isso está nos profetas menores, e temos uma parte bem grande aqui dele denunciando então essa injustiça social e essa hipocrisia religiosa, né? E o propósito aqui dessa parte, né, dessa mensagem, inclui o chamado do Senhor ao arrependimento do povo, a um incentivo a que o povo retorne aos padrões de conduta em harmonia com as estipulações da aliança. E há também o repúdio de um conceito que era popular, né, de que o dia do Senhor era apenas um dia de bênção nacional. O povo esperava então o dia do Senhor como se eles fossem abençoados, como se fosse uma coisa boa para eles que estavam na prática do pecado. E Amós traz bem claro de que isso não será, o dia do Senhor não será bênção para eles, porque eles estão na prática do pecado, eles não se arrependem. Em seguida, então, nós temos a terceira mensagem, ali do capítulo 7 até o capítulo 9, em que Amós, então, descreve 5 visões que ele teve, né? E todas relacionadas, então, à ira de Deus e ao juízo do Senhor sobre Israel. E o propósito, né, dessas visões era de reforçar aquilo que o profeta já havia falado, né, os oráculos do profeta, contra a nação de Israel, e destacar a certeza da destruição e do exílio israelita. E também, por fim, apresentar o tema do remanescente. Então, quando nós temos aquela disputa entre Amazias e Amós, Amazias fala de que o exílio não aconteceria, de que nada de que Amós estava falando viria a acontecer. E Amós então vem e reafirma que o exílio virá, o juízo virá sobre Israel. E ele apresenta então, né, por fim, o tema do remanescente, né, que o Senhor iria manter um remanescente. E isso nos leva então à quarta mensagem ali de Amós, que nós vemos no finalzinho, no capítulo 9, do versículo 5 ao 15, né, em que o profeta conclui então o seu ministério em Israel. Ele provavelmente ficou cerca de 2 anos ali profetizando, e ele conclui com uma promessa da restauração, uma restauração messiânica e a promessa de bênção sobre o povo. Aqui o propósito dele é encorajar e imprimir esperança no remanescente justo entre o povo, assegurando de que o julgamento divino não vai ser definitivo, em que esse juízo, esse exílio não vai ser definitivo, porque ele vai trazer de novo o seu povo, ele vai restaurar o seu povo, e garantindo então que o Senhor se lembrará da sua aliança com Israel, renovará o seu amor, que é grande, que é soberano, que é imutável. E nós temos então aqui, como o título já mostra, que aqui é onde nós encontramos Cristo em Amós. Nessa promessa de redenção, nessa promessa de restauração, nessa promessa de bênção. É uma promessa que se cumpre em Cristo, é uma promessa que se cumpre quando o Senhor encarna em forma humana e Ele vem, Ele restaura então em si todas as coisas. E como exemplo nós temos o texto aqui do capítulo 9, versículos 11 e 12. Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi. Consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei, para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem. Declara o Senhor, que realizará todas essas coisas. O Senhor garante que Ele irá realizar todas essas coisas. E nós temos aqui então a tenda caída de Davi, e por várias vezes nós vemos essa referência à restauração da casa de Davi, a restauração do trono de Davi que será eterno.
como referência ao nosso Senhor Jesus Cristo. E assim como prometeu, o Senhor cumpre. Por fim, nós temos que falar um pouco sobre o tema central de Amós, que é a respeito da justiça social. Amós, então, ele é considerado como o porta-voz divino da justiça social pela mensagem que ele traz. Ele faz súplicas comovidas a favor dos desamparados. Ele fala sobre os pobres, sobre os necessitados. Ele fala sobre os aflitos, aqueles que sofrem injustiça, aqueles que são deixados de lado, à margem da sociedade. E isso nós vemos durante todo o livro de Amós, nós vemos falando sobre isso. E nós vemos também que ele denuncia os opressores, os ricos opressores, e aqui nas figuras de mulheres ricas, de comerciantes desonestos, líderes corruptos, advogados e juízes oportunistas e falsos sacerdotes. Ele fala aqui desses comerciantes que só querem que o sábado termine para que eles possam vender, ou seja, eles querem que aquilo que foi instituído por Deus, o sábado, o dia do descanso, o dia de adoração ao Senhor, termine logo para que eles possam trabalhar e vender e ganhar dinheiro. Não apenas no anseio de querer trabalhar e ganhar um dinheiro justo, mas de querer acabar com aquilo que era do Senhor, de querer terminar aquilo que o Senhor ordenou para o seu povo, para os seus lucros. E esses lucros aqui desses comerciantes são lucros desonestos, são preços injustos, eles querem explorar o povo, exercendo esse poder de exploração, não vendendo por um preço justo, não trabalhando de forma justa, mas querendo ganhar em cima, querendo tirar vantagem. Ele critica também as lideranças, ele critica especialmente também juízes que julgam de forma desonesta, que recebem suborno e desta forma então maltratam os pobres, não julgam justamente a causa dos pobres, que não tem poder, não tem como subornar esses juízes, uma vez que eles são levados pelo dinheiro, pelos seus próprios ganhos e não pela justiça. E aqui nós vemos então, a respeito do tema principal de Amós, paralelos com Tiago, lá no Novo Testamento, porque Tiago fala justamente disso, de que a religião pura e verdadeira é disciplina no falar, é ajudar os órfãos e viúvas, ajudar os necessitados e afastar-se da corrupção do mundo. A mensagem que Amós traz tantos anos antes é uma mensagem muito parecida com a mensagem que Tiago traz. Nós vemos a exemplo ali no capítulo 1 de Tiago. E isso então nos faz pensar que o tema tanto de Amós, que continuava atual nos tempos de Tiago, ainda é atual para os dias de hoje. Nós precisamos voltar, nos deter, ler e sermos constrangidos, sermos corrigidos e exortados, tanto por Amós quanto por Tiago, a lutar pela justiça, a fazer e cumprir a justiça, amparar aqueles que precisam, amparar aqueles que não têm condições, ajudar o necessitado, levar a palavra do Senhor, levar o Evangelho e levar ajuda às suas necessidades básicas e imediatas. Como diz o teólogo John Stott, a doutrina da salvação admite o pecado humano, busca em Deus soluções para os problemas do pecado e do mal no mundo e realmente obedece a esse Evangelho que traz isso. Mas ele não se limita a uma mensagem de salvação da alma como uma coisa separada
Porque a salvação divina também é para a pessoa toda. A salvação divina é para a pessoa toda. Nós não podemos separar o corpo da alma. Nós não podemos separar nesse sentido de querer levar a mensagem do Evangelho para confortar a alma e esquecer das necessidades básicas imediatas. Nós não podemos separar essas duas coisas. Precisamos amar o nosso próximo de forma completa. Precisamos amar ele todo e responder às suas necessidades e suprir as suas necessidades, ajudar naquilo que ele precisa, crendo que o Senhor, o Evangelho do Senhor é a resposta para as necessidades. O Evangelho do Senhor é salvação para as nossas vidas, para as nossas almas, e que nós somos instrumentos tanto para levar o Evangelho quanto para levar alívio aos necessitados, a justiça àqueles que são injustiçados. Que nós possamos, então, levar e sempre lembrar das mensagens de Amós e das mensagens de Tiago a respeito da verdadeira e da pura religião, que não é uma fé morta, que não é uma fé estática, mas é uma fé que é demonstrada, que se expressa em ações. Uma fé que é interna, uma convicção interna, mas que essa convicção não se limita ao interno, mas transborda e se revela no externo, através das boas obras. Para concluir sobre o livro de Amós, nós temos aqui quatro pontos principais, 4 pontos que nós devemos lembrar a respeito do livro de Amós. Primeiro é que Deus responsabiliza as nações por sua política social. As nações são responsabilizadas por aquilo que elas fazem com aqueles que estão em necessidade. E nós, hoje, entendendo que o pacto da nova aliança não se limita a uma nação, a um povo específico, mas entendendo que o pacto da nova aliança se estende a todos os povos, todas as nações, aqueles que se rendem a Cristo e o reconhecem como Salvador, nós precisamos trazer essa responsabilização para nós, aquilo que nos cabe. Se nós podemos ajudar o nosso próximo e não fazemos isso, nós estamos pecando. Se nós não fazemos nada diante da injustiça social, nós estamos pecando. E nós precisamos então lutar para que aquilo que nós não temos poder de mudar possa ser mudado de alguma forma. Porque há coisas que fogem do poder das nossas mãos, há coisas que nós não conseguimos mudar na prática, no dia a dia. Mas nós precisamos buscar então recursos, precisamos buscar participação na nossa comunidade para que a gente possa mudar então essa realidade, para que aqueles que sofrem sejam amparados. Em segundo lugar, nós temos Amós falando que a verdadeira adoração gera justiça social. Nós entendemos isso através do texto, de que o povo havia abandonado o Senhor, estava buscando outros deuses, falsos deuses, e toda essa decadência, que nunca é coisas isoladas, mas essa decadência que nós vemos no povo era generalizada. Começando por abandonar o Senhor, começando pela idolatria, e se segue várias outras coisas, imoralidade, segue-se a injustiça. Então nós precisamos entender que a verdadeira adoração a Deus gera obras, gera ações. E isso em todos os aspectos. Nós vemos também Amós falando muito contra a imoralidade, porque o povo já havia abandonado o Senhor. Eles não estavam nem aí para o que era certo e o que era errado. E nós vemos também que ele critica quando as pessoas fazem o que é mal
e vão ao templo oferecer sacrifícios, como se adiantasse, como se o Senhor se alegrasse disso, porque o povo estava completamente contaminado, aquilo que eles faziam o Senhor não aceitava. Terceiro ponto é que o dia do Senhor é terrível para aqueles que são injustos. Nós vimos na mensagem da semana passada, em que foi falado sobre o dia do Senhor, que para aqueles que eram injustos seria um dia ruim, um dia terrível, mas para o justo seria um dia bom, um dia que nós poderíamos esperar. E a mensagem de Amós, ele fica aqui principalmente em dizer que o dia do Senhor será terrível justamente para os injustos. Será um dia de trevas, será um dia de desespero para os injustos. E isso de fato se cumpriu lá na queda de Israel. Mas nós sabemos que aquele juízo foi um juízo temporário, que aconteceu ali na história e já passou. Mas nós sabemos e esperamos um definitivo. E aquele que não crê no Senhor, aquele que é injusto, ele sofrerá e será um dia terrível. Quarto ponto é que nós temos Deus prometendo restauração. E aqui é onde nós temos esperança. Aqueles que creem no Senhor, aqueles que são justos, podem crer e esperar e aguardar esse dia, porque para esse será um dia glorioso. Será um dia não de trevas, mas de luz. Não um dia de desespero, mas o dia pelo qual nós esperamos. Será um dia em que a alegria será total e completa, e ela será eterna. Porque nós então teremos a nossa alegria completamente no Senhor. Não estaremos mais contaminados por essa alegria passageira que nós temos aqui, com coisas tão vãs, tão baixas. Mas a nossa alegria estará completamente no Senhor. Estaremos completamente satisfeitos nele. E seremos então completamente restaurados. E essa é a promessa do Senhor ao seu povo. Que nós possamos então lembrar dessas palavras e ter esperança que dias melhores virão, sabendo que nós precisamos agir para que a nossa realidade mude, mas que nós também iremos aguardar um dia em que tudo será restaurado, e isso depende completamente e apenas do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado por mais esse estudo. Obrigado, Senhor, porque temos acesso, Senhor, às mensagens, às palavras, aos escritos do profeta Amós. Obrigado porque o Senhor usou a vida dele para falar ao seu povo naquela época, mas as palavras de Amós ainda ecoam nos nossos corações nos dias de hoje. Que nós não tenhamos coração duro, Senhor, como nós vemos aqui nessa narrativa de que o povo resistia ao Senhor e que continuava no pecado, mas que nosso coração possa aceitar a sua correção, que nosso coração possa aceitar que o Senhor vai nos direcionando, Senhor, pelos caminhos corretos e que não somos nós que sabemos esses caminhos, mas é o Senhor. Que nós possamos te servir, Pai, com integridade e possamos levar justiça, Senhor, aonde passarmos. Possamos ser instrumentos, Senhor, instrumentos de mudança na nossa realidade. Que o Teu nome seja glorificado em tudo isso. É no nome do nosso Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe o seu domingo e a sua semana.